Olá, hoje vamos estudar mais uma operação aritmética, a radiciação. O caso mais comum de radiciação é a raiz quadrada. A raiz quadrada de um número real não negativo x é o número real não negativo que, quando multiplicado por si próprio, iguala a x. A raiz quadrada de x é simbolizada por raiz quadrada de x. Por exemplo, raiz quadrada de 16 é igual a 4, porque 4 vezes 4 é igual a 16. E raiz quadrada de 25 é igual a 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25. As raízes quadradas são importantes para a resolução de equações quadráticas, equações do segundo grau. O primeiro uso do símbolo da raiz quadrada remonta ao século XVI. Pensa-se que a sua origem está na letra R minúscula, primeira letra de radix, em latim, raiz. Vamos adivinhar o número que multiplicado por ele mesmo resulta em 144. Vamos tentar, digamos, 5. 5 vezes 5 é igual a 25. Logo, 5 é muito pouco, então vamos tentar o 9. 9 vezes 9, 81. Ainda é pouco. Que tal tentarmos o 15? 15 vezes 15, 225. Mas 15 já é muito. A resposta é 12, pois 12 vezes 12 é igual a 144. Se 12 ao quadrado é 144, então a raiz quadrada de 144 é 12. Veja no vídeo. É importante saber que a notação raiz quadrada de n equivale a raiz de n. A função f de x igual a raiz quadrada de x tem o seguinte gráfico. Note que o valor de x aumenta, a sua raiz quadrada, raiz de x, também aumenta. Assim, a função f de x igual a raiz de x é crescente. Quadrados perfeitos. Os números 25, 81, 225 e 144, que aparecem no problema anterior, têm uma característica comum. São todos quadrados perfeitos. Um quadrado perfeito é qualquer número que se obtém da multiplicação de um número natural por ele mesmo. Veja a tabela. Usando a tabela, vemos que, por exemplo, 17 ao quadrado é igual a 17 vezes 17, que resulta em 289. Ou ainda, 8 ao quadrado é igual a 8 vezes 8, que é igual a 64. Note ainda que o número que elevado ao quadrado dá 361 é 19. À medida que vamos trabalhando com a raiz quadrada de números como 144, 225 ou 49, vamos nos familiarizando com seus valores. Mas há alguns números que não serão fáceis de decorar ou não terão um valor inteiro, como a raiz quadrada de 1258, por exemplo. O valor dela é 35,4682. Mas para saber disso, você vai precisar fazer muitas tentativas até achar, ou usar isto aqui, é uma calculadora. Para extrair a raiz quadrada de uma calculadora é muito fácil, basta pressionar a tecla raiz quadrada. Veja, vamos agora calcular a raiz quadrada de 1950. 1950 raiz quadrada, que é igual a 44,158804. E a raiz quadrada de 1313? 36,235341. O número é grande, mas a conta é simples. Isso é, se você tiver uma calculadora em mãos. Agora que já entendemos a teoria, vamos praticar um pouco. O quadrado de um número é 289. Que número é esse? Raiz quadrada de 289 é igual a 17. Logo, o número procurado é 17. Vamos fazer mais um. Um pátio quadrado tem 14.400 metros quadrados. Para murá-lo, é necessário saber a medida dos seus lados, ou seja, a medida dos lados do quadrado que forma o pátio. Qual é a medida dos lados do terreno? Sabemos que no quadrado, S é igual a L ao quadrado, e que S é a área total do terreno. Então, substituímos S por 14.400 e temos a expressão 14.400 é igual a L ao quadrado, assim, L é igual a raiz quadrada de 14.400, que é 120. Com isso, chegamos à conclusão que cada lado do terreno tem 120 metros. Para finalizar, use a sua calculadora para calcular o valor da expressão a seguir, com 5 casas depois da vírgula. Raiz de 2 mais raiz de 3 mais raiz de 5 mais raiz de 7 mais raiz de 11.
Primeiro tiramos a raiz quadrada de todos os números e depois somamos tudo. Veja, raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 11 é igual a 1,41421 mais 1,73205 mais 2,23607 mais 2,64575 mais 3,31662, que é igual a 11,3447. Então, o que acharam? Parece complicado pela grande quantidade de números, mas é bem simples de resolver, não acha? Gráficos e funções. Os gráficos estão presentes no dia a dia da maioria da população. Por isso, é muito importante que saibamos como interpretá-los e construí-los. Em praticamente todas as publicações, os gráficos são usados como uma maneira de informar com clareza e eficiência. Também é possível construir gráficos com programas de computador, softwares. As planilhas eletrônicas são um exemplo disso. Nelas podemos utilizar vários tipos de representações como fórmulas, gráficos e tabelas. Acompanhe no vídeo algumas representações gráficas. A figura representa o gráfico de um setor circular dividido em 7 partes, das quais 10% corresponde ao setor de açúcar e álcool, 10% corresponde ao setor de alimentos, 30% corresponde ao setor de bebidas e fumo, 10% corresponde ao setor comércio varejista, 10% corresponde ao setor consultoria e auditoria, 20% corresponde ao setor de energia e 10% corresponde a outros setores. O próximo gráfico demonstra a produção científica de uma determinada instituição de 1989 a 2004. Note que no eixo horizontal temos os anos de 1989 a 2004 e no eixo vertical temos as publicações, que vão de 0 a 300. Perceba também que em 1990 tivemos o menor número de publicações e em 2001 o maior número de publicações superando 250. Já nesse gráfico temos a cotação do dólar de dezembro de 2003 a novembro de 2004. Note que a alta do dólar ocorre em maio de 2004 com R$ 3,214 e a baixa do dólar ocorre em novembro de 2004 com o valor de R$ 2,709. Vamos começar pela noção de função. Para iniciarmos esse estudo, vamos ver se o Euclides tem uma situação interessante para nós. É com você, Euclides. Olá, pessoal. Eu tenho uma situação bem curiosa. Um amigo meu, o Sr. Rubens, é dono deste restaurante. Aqui a comida é vendida pelo seu peso, mas de uma forma muito diferente. Até 200 gramas, o preço é fixo, custa R$ 3,00. Mas a partir de 200 gramas, o Sr. Rubens resolveu complicar um pouquinho. Ele cobra um valor em função do peso de cada prato, através da fórmula preço igual a 5 vezes quilos mais 2. Vamos dar uma olhada no gráfico que explica essa fórmula? Podemos observar no gráfico que no eixo Y estão os preços e no eixo X estão os quilogramas. E aí, como eu entendo essas informações? Certo, Euclides. Vamos analisar com cuidado o gráfico. Repare que até 0,200 kg ou 200 gramas, o preço da refeição é constante e vale R$ 3,00. A partir de 0,200 kg, o preço varia com a quantidade de quilos. Quanto maior for a quantidade de comida no prato, maior será o preço pago. No gráfico, pratos com 0,400, 0,600 e 0,800 correspondem a um preço de R$ 4,00, R$ 5,00 e R$ 6,00. Assim, a quantidade de comida e o preço em reais variam e mantém uma relação de dependência. Para cada valor de quantidade de comida, quilo, no intervalo de 2 kg, corresponde um único valor de preço, entre R$ 3,00 e R$ 12,00. Usando a linguagem matemática, destacamos o conjunto A dos números que marcam a quantidade de comida entre 0 e 2 kg e o conjunto B dos números do preço da refeição em reais, de R$ 3 a R$ 12,00. O preço da refeição varia em função da quantidade de comida. O fato de que cada elemento de A corresponde a um único elemento em B. Chama-se função de um conjunto A em um conjunto B conhecidos qualquer relação entre esses conjuntos que faça correspondente a cada elemento de A um único elemento de B. Então podemos usar o diagrama de flechas para representar uma função de A em B.
No diagrama de flechas, x representa um elemento de A, chamado de domínio, e y representa um elemento de B, chamado contradomínio. Voltando ao gráfico do restaurante do seu Rubens, podemos representar a função da seguinte maneira. Y é igual a 3 se x for menor ou igual a 0,200 e for maior do que zero. Y é igual a 5x mais 2 se o x for maior que 0,200. Noção intuitiva de função. Seja um quadrado cujo lado mede L e seja designado por P a medida do perímetro desse quadrado. Podemos estabelecer entre P e L a seguinte relação expressa pela fórmula matemática. P igual a L mais L mais L mais L. Portanto, P igual a 4 vezes L. Notamos então que a medida P do perímetro depende da medida L do lado do quadrado, o que pode ser verificado pela tabela a seguir. Pela tabela, notamos que a medida L do lado do quadrado é uma grandeza variável. A medida P do perímetro do quadrado é uma grandeza variável. A todos os valores de L estão associados os valores de P. A cada valor de L está associado um único valor de P. Observe que, para L igual a 1, temos P igual a 4 vezes 1 é igual a 4. Para L igual a 2, temos P igual a 4 vezes 2, onde P é igual a 8. Para L igual a 3, temos P igual a 4 vezes 3, portanto P igual a 12. Note que à medida que variamos os valores do lado, os valores do perímetro também variam. Conclusão. A partir dessas observações, dizemos que a medida P do perímetro de um quadrado é dada em função da medida L do seu lado. A relação P igual a 4L chama-se lei de associação ou fórmula matemática dessa função. Na lei de associação desta função temos P igual a 4 vezes L, em que P é a variável dependente e L é a variável independente. Representação gráfica de pontos. Foi o filósofo e matemático francês René Descartes quem criou a geometria analítica ou geometria cartesiana. Até então, a geometria que se conhecia era a geometria dos gregos, ou geometria objetiva. Descartes estudou os fenômenos de geometria através da álgebra, estabelecendo relações entre figuras geométricas e equações algébricas. Deste modo, a cada linha Descartes fez corresponder a uma equação. Assim, a cada propriedade da equação corresponde a uma propriedade da linha. Descartes estudou uma maneira de traduzir algebricamente a posição de um ponto no plano. Criou então um sistema de representação gráfica dos pontos e linhas, que passou a ser chamado sistema cartesiano ou plano cartesiano. O plano cartesiano consiste em dois eixos perpendiculares entre si, representados por x e y. O eixo x chama-se eixo das abscissas e o eixo y chama-se eixo das ordenadas. A abscissa de um ponto é o valor algébrico da projetante desse ponto sobre o eixo das ordenadas. Ordenada de um ponto é o valor algébrico da projetante desse ponto sobre o eixo das abscissas. A abscissa e a ordenada constituem as coordenadas desse ponto. Vamos acompanhar no vídeo um exemplo. Ponto A, abscissa 3, ordenada 5, a indicação, para o ordenado A, 3 e 5. Ponto B, abscissa menos 4, ordenada 6, indicação, para o ordenado B, menos 4 e 6. Ponto C, abscissa menos 8, ordenada menos 3, indicação, para o ordenado C, menos 8 e menos 3. Ponto D, abscissa 9, ordenada menos 1, indicação, para o ordenado D, 9 e menos 1. Construindo o gráfico então temos ponto A, abscissa 3, ordenada 5. Ponto B, abscissa menos 4, ordenada 6. Ponto C, abscissa menos 8, ordenada menos 3. Ponto D, abscissa 9, ordenada menos 1. Uma função linear é uma função do tipo y igual a vezes x mais b, com a diferente de zero, quando x varia no conjunto dos números reais. Na função linear y igual a x mais b, o gráfico é uma reta. A é chamado coeficiente angular da função. A pertence aos reais, só que A é diferente de zero. B é chamado coeficiente linear da função e também pertence ao conjunto dos números reais. Construção do gráfico y igual a x mais b. Como o gráfico de uma função linear é uma reta, basta localizarmos dois pontos. Lembre-se, por dois pontos diferentes passa uma e apenas uma reta. Se fizermos x igual a zero, teremos y igual a vezes 0 mais b, que é igual a 0 mais b, que é igual a b.
Logo, se x é igual a 0 e y é igual a b, o ponto 0 e b é o ponto de intersecção do gráfico com o eixo das ordenadas. Se fizermos agora y igual a 0, temos 0 é igual a x mais b ou a x mais b é igual a 0, donde ax é igual a menos b, logo x é igual a menos b sobre a. Assim, vamos guardar. Na função linear y é igual a x mais b com a diferente de 0, menos b sobre a e 0 é o ponto de intersecção com o eixo das abscissas, e 0 e b é o ponto de intersecção com o eixo das ordenadas. Vamos praticar? Vamos construir o gráfico da função y igual a menos 3x mais 5. Em primeiro lugar, encontramos o ponto de intersecção com o eixo das abscissas. Y é igual a 0. 0 é igual a menos 3x mais 5. Menos 3x mais 5 é igual a 0. Logo, 3x é igual a 5. Então, x é igual a 5 terços. Portanto, o ponto A é igual a 5 terços e 0. Nosso segundo passo é descobrir o ponto de intersecção com o eixo das ordenadas. X igual a 0. Y é igual a menos 3 vezes 0 mais 5. Y é igual a 0 mais 5. Y é igual a 5. Portanto, o ponto B tem coordenadas 0 e 5. Função quadrática. A função quadrática é toda função do tipo y igual a ax² mais bx mais c, com os valores de a, b e c pertencente ao conjunto dos números reais, onde a é diferente de 0. O gráfico da função quadrática é uma curva denominada parábola. Construção do gráfico de y igual a ax² mais bx mais c. Para esboçar o gráfico da função quadrática y igual a x² menos x menos 2, vamos fazer uma tabela atribuindo um certo número de valores para a variável x. Para x igual a menos 3 temos y igual a menos 3² menos menos 3 menos 2, que é igual a 9 mais 3 menos 2, que é igual a 10. Temos o par ordenado menos 3 e 10. Para x igual a menos 2, y é igual a menos 2² menos menos 2 menos 2, igual a 4 mais 2 menos 2, y é igual a 4. Temos o par ordenado menos 2 e 4. Para x igual a menos 1, y é igual a menos 1² menos menos 1 menos 2, que é igual a 1 mais 1 menos 2, e y é igual a 0. Temos o par ordenado menos 1 e 0. Para x igual a 0, y é igual a 0² menos 0 menos 2, y é igual a menos 2. Temos o par ordenado 0 e menos 2. Para x igual a 1, y é igual a 1² menos 1 menos 2, que é igual a 1 menos 1 menos 2, y é igual a menos 2. Temos o par ordenado 1 e menos 2. Para x igual a 2, y é igual a 2² menos 2 menos 2, temos que y é igual a 0 e o par ordenado 2 e 0. Para x igual a 3, y é igual a 3² menos 3 menos 2, que é igual a 9 menos 3 menos 2, y é igual a 4. Temos o par ordenado 3 e 4. Construindo o gráfico temos ponto A de coordenadas menos 3 e 10, ponto B de coordenadas menos 2 e 4, ponto C de coordenadas menos 1 e 0, ponto D de coordenadas 0 e menos 2, ponto E de coordenadas 1 e menos 2, ponto F de coordenadas 2 e 0 e ponto G de coordenadas 3 e 4. Agora vamos resolver mais um exemplo. Dada a função y igual a x² menos 5x mais 6, vamos construir uma tabela atribuindo valores inteiros entre menos 4 e 4 para a variável x. A seguir, vamos analisar o gráfico. Note que no gráfico temos um ponto de intersecção com o eixo das ordenadas, 0 e 6, e dois pontos de intersecção com o eixo das abscissas, 2 e 0 e 3 e 0. Bons estudos!